Olá você, pessoa criada única e especial. Te desejo a paz de Jesus, que você tenha um dia e uma semana incrível junto com a sua família. Nós vamos falar hoje sobre a chave e a porta da felicidade. Sou Vlá Esperança, seguidor de Jesus, influenciador das boas notícias a você. Peço que você não apenas escute, mas ouça, reflita e retém o que é bom. Imagino que você hoje acordou e a primeira coisa que você pensou ao abrir os olhos foi agradecer a Deus, agradecer ao dono da vida por mais uma oportunidade de você recomeçar, de você viver alegre e feliz, levantar motivado para fazer as suas necessidades básicas, colocar aquela linda vestimenta, tomar aquele belo café da manhã e ao sair você pegar sua condução, metrô, Uber, táxi, seu carro ou até o seu helicóptero e chegar na empresa, colocar aquele seu avental da grife, poder pegar a bandeja com o cafezinho e a água e servir a diretoria com toda a disposição e presteza, você abrir o seu computador e ir direto aos relatórios, motivado a apresentar o melhor resultado para a sua gerência. Você atende o telefone com uma simpatia incrível, que faz a pessoa do outro lado querer retornar a ligação, se sentindo única. Você faz aquela reunião com a equipe, motivado, empático, na certeza de que você obterá o resultado, a meta a alcançar. Você, o maior principal, se reúne com a diretoria para aquela decisão do fechamento de contrato crucial, com uma paz e a certeza de que será a melhor decisão. E aí você vai para o almoço para poder degustar aquela bela refeição, compartilhar as decisões tomadas e voltar para o segundo tempo com a certeza e leveza de missão cumprida. Mas aí você fala assim, ô Vlá Esperança seguidor, não foi nada disso comigo. Não foi assim não. Eu levantei do avesso, eu levantei meio inquieto, levantei hoje meio estressado, desmotivado. E aí está faltando algo, que é você ter um relacionamento com o dono da vida. Ele te criou para conhecê-lo, amá-lo e fazer a sua vontade. Ele quer ter esse relacionamento com você. E aí a chave está no versículo de Provérbios 9:10, que fala o seguinte: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecer ao Eterno é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O princípio de tudo, meu irmão, é você buscar sabedoria. E essa sabedoria, ela vem da boca do Eterno, vem diretamente dele. É ele que te capacita, é ele que te dá todo o conhecimento, discernimento, entendimento. E olha o que o Salomão fala, a pessoa mais sábia que existiu aqui no planeta, e não houve ninguém depois dele,
Isso o dono da vida fala, o Eterno, ninguém depois dele terá a sabedoria que eu lhe dei. Provérbios 3, de 13 a 19, fala assim, ó, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa e na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Eterno lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. E aí, meu irmão, se você se dedica à sabedoria, se você se dedica a conhecer o Eterno, Ele passa a te conceder esse entendimento, esse conhecimento, esse discernimento. Você passa a viver de uma maneira diferente. Aí você pode falar assim, mas como que eu posso conhecer? Simples. Você vai falar com Ele diariamente. Mesmo você não conhecendo, você vai falar assim, Eterno, Deus, se você me criou, se você existe, eu quero te conhecer, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento, esse discernimento. É falando com Ele, é lendo as Escrituras, o seu manual, o nosso manual, pegando a Bíblia e lendo. E a dica para você é, começa com Provérbios de Salomão, um capítulo por dia, o capítulo do dia. Lê Provérbios, que ali tem assunto de todas as áreas da vida possíveis e imagináveis. Ali você vai adquirir um conhecimento, um entendimento que vai lhe proporcionar sabedoria. Junto com Provérbios você pode ler uns Salmos. Começa com o capítulo 1 e vai até o final dos 150. E também inclui Mateus. Então você lê um Provérbios, lê um Salmos e começa a ler Mateus e vai até o final. Isso você vai adquirir o conhecimento do Eterno, a amizade dele. E você passa a adquirir a sabedoria que é a chave. Você vai passar a conhecê-lo dessa maneira. E Jesus ele foi bem claro. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ou seja, a fé é acreditar nele. De ouvi-lo, de ouvir palavras, mensagens, de ler as Escrituras, o nosso manual, você passa a adquirir o conhecimento, o entendimento e você vai adquirir a sabedoria. Então assim você adquire o conhecer a Deus, o Eterno. Como é que você pode amá-lo? Amá-lo você vai respeitá-lo, reverenciá-lo, colocá-lo em primeiro lugar do seu dia em tudo. É a maneira que você tem de amá-lo. Você vai buscá-lo logo ao acordar e colocá-lo em primeiro lugar, dedicação a Ele, com prazer, com alegria. Conhecê-lo, amá-lo e fazer a sua vontade nada mais é também do que, antes de tomar qualquer decisão, é você perguntar a Ele o que Ele faria. O que Ele faria, seja ela qual for a decisão que você for tomar, consulta a Deus, conversa com Jesus, fala com o Espírito Santo, para te dar discernimento, clareza. E aí assim você vai sentir uma paz incrível e você vai poder tomar decisão
E em certos momentos você vai até ouvi-lo, ouvir a voz dele. E eu vou compartilhar, contar uma experiência que eu tive. Em 2001, eu trabalhava na Nextel. Isso foi em março. E minha esposa, ela fazia um curso de nutrição. Um curso de nutrição. Eu deixava ela no curso, encostava o carro e eu ia dar uma caminhada. Uma caminhada, fazia certo percurso. E em certo momento dessa caminhada, eu comecei a conversar com Deus. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: como é que eu estou? E aí eu ouvi uma voz assim, incrível, nítida e clara: larga o álcool. E aí eu falei: larga o álcool. Larga o álcool. Porque na verdade eu não bebia. Não era aquela pessoa da balada, de bebedeira. Pelo contrário, servo do Senhor, temente a Ele, buscando Ele diariamente, mas esporadicamente. Eu tomava uma latinha de cerveja em casa, às vezes o aniversário da família. Tinha um tio da minha esposa que costumava levar um vinho, bom no vinho, eu tomava uma taça de vinho, duas taças no máximo. Então era uma coisa assim bem light, bem esporádica. E também, quando eu ia almoçar com dois amigos, a gente costumava pedir 2 cervejas naquele balde de inox com gelo e no máximo uma caipirinha. Mas esses almoços eram também assim, de 6 em 6 meses, 2 vezes no ano. E aí aconteceu que esse amigo mora em São Paulo e esse outro amigo me ligou uma sexta-feira. Eram 10 horas da manhã. Ele falou assim: olha, o fulano ligou nos convidando para ir almoçar. E aí eu falei assim: eu tenho uma visita agendada 10h30. Eu vou ligar para o cliente, se ele quiser, se ele puder ou se ele quiser mudar a agenda, tudo bem, se não, não tem jeito. E por incrível que pareça, eu liguei para o cliente falou assim: caramba, Vladimir, pô, que beleza. Eu precisava mesmo, tem como você vir na segunda, às 10 horas. Eu falei: fechado, segunda-feira, 10 horas, eu vou estar aí. E aí retornei a ligação e confirmei com o amigo: vamos subir, vamos almoçar, vamos compartilhar, vamos ver se está tudo bem. Só que eu decidi comigo mesmo, falar: não vou comentar nada da experiência que eu tive, largo o álcool. E eu fui subindo a serra conversando com o amigo. E o que aconteceu? Eu falei: não vou compartilhar nada e eu não vou beber. Não vou tomar mais, não. Eles vão pedir a cerveja e a caipirinha eu não vou tomar. Para resumir a história. Chegamos, nos cumprimentamos, sentamos. E o que aconteceu? Eles pediram lá cerveja, caipirinha. Escolhemos no cardápio o prato. E aí, os 3 copos da cerveja, aquele copo assim já suando por fora, quando eu fui colocar na boca, pasmem, eu ouvi uma voz assim: não vai me obedecer. Meu irmão, e você que vai ser
A partir dali, isso foi em junho de 2001. A partir dali, não tomei mais. Parei. Foi incrível. Não vai me obedecer? Março, tive a experiência. Em junho, não vai me obedecer. E eu depois, numa outra oportunidade, eu vou contar o resultado disso. Incrível, meu irmão. Incrível. Esse Deus que nos criou, que nos conhece, a gente melhor do que nós mesmos. Por isso que é incrível conhecê-lo, amado, fazer a sua vontade, fazer a sua vontade e tomar a decisão correta naquilo que ele orientou a cada passo, a cada pensamento, de acordo com o manual. De acordo com o manual. Mas aí você pode falar assim, pô, Vlá Esperança seguidor, legal. Mas e a porta? A porta é você. A porta é você. É a sua decisão, é o seu coração. Olha o que Jesus fala aqui em Apocalipse 3, 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Olha. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que incrível, meu irmão. Olha que incrível você ter a Jesus como amigo, como companhia, para cear com você, para jantar com você, para almoçar com você. Mas você tem que abrir a porta. É você, é o seu coração, é a sua mente, os seus pensamentos. É você se abrir para ele entrar. E quando você abre, meu irmão, é algo incrível, porque ele te aceita, ele te perdoa dos seus pecados, ele lança no mar do esquecimento e você passa a viver uma nova vida e ele automaticamente te coloca o Espírito Santo para ser o seu amigo, para ser seu parceiro na caminhada a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Aí você passa a viver uma vida incrível no seu dia a dia, no dia que se chama hoje. Vai viver todo o seu dia, como eu acabei de falar agora, de uma maneira incrível, seja o que o dia te espera, seja a tribulação qual for, seja o conflito qual for, seja a montanha qual for, você vai ter paz, fé, para dizer para a montanha, montanha, sai em nome de Jesus, problema sai em nome de Jesus, dúvida sai em nome de Jesus, não sei o que fazer, me ajuda, e você vai ter a clareza, vai ouvir a voz do Eterno, faça isso. Vai ouvir a voz dele dizendo aguarde. Vai ouvir a voz do Eterno, eu já fiz. Só aguarda eu mandar você seguir. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Assim você vai ter dias incríveis. Vai chegar em casa depois de um dia intenso,
curtir sua família, com uma bela refeição e dormir em paz. E dormir em paz, em segurança, calmo, sereno e tranquilo para um novo dia. Só com esse relacionamento, só conhecendo, amando e fazendo a vontade dele, que você possa decidir agora, caso você não tenha essa experiência com ele, que você possa decidir agora, dono da vida, salvador do mundo, Espírito Santo, companheiro, me arrependo dos meus pecados, creio que você morreu na cruz pelos meus pecados para que eu possa ter vida eterna e uma vida diária de paz, de alegria constante, de relacionamento, de amizade com vocês. Amém? Que você tenha um dia e uma semana incrível, que essa semana você possa degustar essa reflexão, saborear, e que você alcance o resultado esperado dessa decisão. Amém? Que assim seja. Então, até o próximo vídeo. E conforme for, eu vou contar no próximo vídeo o resultado da decisão de obedecer ao Eterno em largar o álcool. Tá bom? Valeu, tudo de bom.